Boa noite, meu nome é Selma Mota, sou aluna do 5º semestre do curso de História da FMU. Meu projeto é sobre a Idade Média para o estágio remoto. Essa é a aula 5, sobre o Império Bizantino. Mas antes vamos recapitular. A aula 4 eu apresentei sobre a expansão do islamismo e a trajetória de Maomé, que teve uma visão do anjo Gabriel, que dizia que ele deveria pregar a existência de apenas um Deus, que era Alá, e a trajetória de Maomé para difundir a palavra de uma nova religião, uma religião monoteísta, e levar ao maior número de pessoas possíveis e conquistar novos adeptos. Agora vamos para a nossa aula de hoje, na aula número 5, como já disse, sobre o Império Bizantino. Nós iremos ver nessa aula como surgiu o Império Bizantino, sua cultura, religião, características, enfim, um império que durou 11 séculos até a sua queda em 1453 d.C. O Império Bizantino é o nome que se dá para o Império Romano do Oriente. Ele se formou a partir da divisão do Império Romano em dois, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Essa separação se deu porque o Império Romano tinha atingido a sua extensão máxima, sendo assim ficando impossível ser controlado por um único poder. Sua característica mais marcante foi o caráter expansionista, visto que abarcou a Ásia, a África e quase toda a Europa. O Império Bizantino foi uma das organizações políticas mais importantes e duradouras do mundo antigo e medieval, já que durou de 395 a 1453 d.C. A história do Império Romano Bizantino começou com a fundação da cidade de Constantinopla, sobre o que havia sido até então Bizâncio, uma antiga colônia grega fundada em 657 a.C. O fundador de Constantinopla foi Constantino o Grande, filho de Constâncio Cloro, que foi aclamado um dos imperadores romanos em julho de 306 d.C., após a morte de seu pai, Constâncio Cloro. A expressão Bizâncio foi utilizada pelos historiadores pela primeira vez no século XI e se popularizou no século XVI, no século XIX. O Império Bizantino surgiu a partir da decadência da parte ocidental do Império Romano. Ou seja, enquanto o Oriente Médio romano desapareceu por conta das invasões de diversos povos, o Império Bizantino conseguiu manter sua unidade e seus habitantes chamavam-se a si mesmos de romanos. Com a queda de Roma em 476, o Império Bizantino passou a ser o herdeiro das tradições romanas e sobreviveu mais 1000 anos. Diocleciano criou a Tetrarquia em 293, que foi a medida adotada pelo imperador Diocleciano, que era a divisão do território em 4 partes,
com a intenção de frear a crise que agravava a situação do Império e ter maior controle sobre o amplo território romano. Constantino transferiu a capital do Império para Constantinopla em 330 e Teodósio dividiu o Império Romano em dois em 395. A parte ocidental fragmentou-se com a divisão de Roma em 176 depois de Cristo, e a oriental permaneceu unificada sob a liderança de Zenão. Diocleciano, imperador de Roma, impôs a todos a tetrarquia, onde o império passou a ter governantes diferentes, tanto no Oriente quanto na parte do Ocidente. Depois de sua morte, Constantino foi coroado imperador de Roma, e essa separação continuou, pois era importante para o crescimento da cidade de Constantinopla. Com a rota comercial, Bizâncio era reconhecida por estar entre os mares que constavam a Europa com a Ásia. A proximidade com as terras conquistadas também foi um dos pontos que fizeram com que a capital fosse modificada. Teodósio ascendeu ao poder após Constantino, e após a morte de Teodósio, o Império Romano foi dividido oficialmente em dois impérios, Oriente e Ocidente, e os filhos de Teodósio passaram a governar cada império. Embora cada um tivesse o seu próprio governo, eles sempre estiveram interligados. Os habitantes do Império Bizantino continuaram a se chamar de romanos e continuaram a seguir as tradições romanas. Aqui nós temos um mapa que mostra toda a extensão do Império Bizantino no ano de 1025. Por volta dos 100 anos, o Império Romano ocupava cerca de metade do território europeu, parte da África e ainda uma parte do Oriente Médio. O Império Romano tinha que manter o controle de todas as regiões do Império, estabelecendo um poder que conseguisse ser centralizado. A forma de comércio a forma de economia do Império Bizantino. Os impostos eram arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos, os impostos que eram arrecadados nas regiões dominadas pelos romanos eram para manter o Estado, que tinha um alto gasto com questões militares, já que um dos grandes problemas de ser um império tão extenso é a proteção das suas fronteiras contra a invasão de outros povos. Para facilitar o acesso a todas as regiões do império, as cidades romanas construíram grandes estradas que se interligavam e ainda facilitavam sua proteção pelos exércitos. As estradas também aumentaram a rota do comércio. Hoje em dia, ainda é possível encontrar essas estradas na Líbia. A base da economia romana era o sistema escravista. Esses escravos eram pessoas que foram capturadas durante as guerras da conquista, ou seja, quando o Império Romano conquistava uma cidade, as populações dessa cidade eram transformadas em escravos. Quando essas guerras cessaram, também houve diminuição de escravos e para um império tão grande, havia necessidade de uma grande quantidade de escravos. E com essa diminuição, o império entrou em uma grave crise econômica.
e sua divisão começou a acontecer aos poucos, pois houve a diminuição da produção e do comércio, afetando a arrecadação de impostos, o que enfraqueceu a capacidade de manter a proteção das fronteiras do Império. Aqui nós temos uma imagem do imperador Justiniano. O imperador bizantino teve sua permanência e consolidação no governo de Justiniano I, que em 476 subiu ao trono. Ele era um imperador reverenciado e conhecido pelas suas obras públicas, que demonstrava o poder do império. Justiniano foi um dos principais imperadores bizantinos, pois em seu governo o Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. Filho de camponeses, Justiniano chegou ao trono em 527. Sua esposa, Teodora, também vinha de origem humilde e exerceu decisiva influência sobre a administração do império. Justiniano foi também o responsável pela reconquista de territórios que antes haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente, incluindo Roma, o sul da Espanha e o norte da África. Essas regiões haviam sido ocupadas pelos povos germânicos. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do império e encarregou a comissão de juristas de elaborar o Digesto, que era uma espécie de manual de direito destinado aos estudantes, que foi publicado em 533. Nesse mesmo ano foram publicadas as Institutas, com os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o Código Justiniano. As 3 obras de Justiniano eram uma compilação das leis romanas, desde a República até o Império Romano. Posteriormente foram reunidas numa única obra, o Codex Justinianus, depois chamado de Corpus Juris Civilis, que nada mais é que o corpo de direito civil. O reinado de Justiniano foi marcado por grande prosperidade, e sua morte enfraqueceu o império, que perdeu parte dos territórios conquistados. O imperador Justiniano também dotou a capital de grandes edifícios, como a Igreja de Santa Sofia, a Santa da Sabedoria, e o Palácio Imperial. O Império Bizantino desenvolveu-se com maior influência da cultura grega e desenvolveu um cristianismo com características distintas do cristianismo adotado em Roma. A cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, helenísticas e orientais. Aqui vemos a cidade de Constantinopla. Constantinopla foi a capital do Império Bizantino, depois da separação do Império Romano em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Constantinopla foi uma das cidades mais ricas da história, sendo a mais abastada de toda a Europa, entre o século V e o século XIII. Era localizada onde atualmente está Istambul. É uma cidade que está em 2 continentes, Europa e Ásia, o que durante sua história vai proporcionar a aproximação de povos muito diferentes do romano, como os árabes, os gregos e genoveses. Durante a Idade Média, Constantinopla foi um dos centros comerciais mais importantes,
Havia um grande fluxo de pessoas na cidade, pois viajantes compravam ou vendiam coisas que acabavam chegando até a cidade. Com a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla foi palco de grandes revoluções da Igreja Católica, como a separação Igreja Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa. A iconoclastia foi fundamental para entender a arte bizantina e como as igrejas estão até hoje. A cidade de Constantinopla era um importante centro comercial, cultural, e foi dali que o cristianismo se expandiu. Adotaram o grego como idioma oficial no século VII e mantiveram constantes relações com povos asiáticos. Aqui nós temos outra imagem de Constantinopla e sua linha marítima aqui, que era muito importante. Sua rota, né? Sua rota marítima. O Império Bizantino tinha um fluxo muito grande de estrangeiros no seu interior, o maior deles acontecendo dentro da própria capital, Constantinopla. Tinha acesso importante pelo mar e então o império se tornou muito rico e poderoso. Aqui temos Constantinopla e as muralhas, olha. A cidade de Constantinopla era um importante centro comercial do mundo. Tinham rotas comerciais muito importantes e tinha o domínio marítimo. O império desenvolveu uma imensa produção agrícola baseada na produção de cereais, olivas e vinha. Em 400 depois de Cristo e 450, a capital Constantinopla foi sendo mais e mais protegida. Uma das mais importantes para assegurar a capital do império foi a construção das muralhas, reconhecida mundialmente como intransponíveis. Tinham torres de proteção com camadas de até 2 metros de largura, e sua observação era estendida até o mar. As muralhas duraram por mais de 1000 anos. A cultura bizantina. A cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, helenísticas e orientais. A cidade de Constantinopla era um importante centro comercial e cultural, e foi dali que o cristianismo se expandiu. Adotaram o grego como idioma oficial no século VII e mantiveram constantes relações com os povos asiáticos. A pintura se desenvolveu juntamente com o cristianismo e se caracteriza pela frontalidade, pouca importância em restaurar o corpo humano e o uso de cores para ressaltar as figuras. A arquitetura combinava o luxo e a exuberância do Oriente. A arte bizantina não ficou só conhecida por seus comércios, mas também por sua cultura, ou seja, os bizantinos foram grandemente influenciados pela cultura greco-romana, persa e chinesa. Durante a separação do Império Romano, as igrejas católicas continuaram a existir, sendo que a romana diferente da bizantina. No Ocidente, era a Igreja Católica Apostólica Romana o Oriente era a Ortodoxa, que durante as reformas passou pela iconoclastia, ou seja, não possuíam imagens. Mas ainda assim, a arte bizantina teve uma grande carga religiosa cristã.
como pinturas, esculturas, mosaicos, vitrais, produções literárias, são prova disso. Aqui nós temos um afresco da Igreja de São Salvador em Chora, Constantinopla, atual em Istambul, no século XIV. Aqui nós temos a Igreja de Santa Sofia, Istambul. A Igreja de Santa Sofia, símbolo do esplendor do Império Bizantino, localizada em Istambul, na Turquia, Justiniano usou a religião cristã para unir o mundo oriental e ocidental. Procedeu à construção da Igreja de Santa Sofia em 532 a 537, monumento arquitetônico com sua enorme cúpula central, apoiada em colunas que terminam em capitéis ricamente detalhados. Nessa igreja eram consagrados os imperadores bizantinos. O cristianismo predominou no Império Bizantino, mas se desenvolveu de forma distinta que no Ocidente. Enquanto este se via cada vez mais dividido, a Igreja e o imperador se uniam no Oriente. Por esse motivo, o imperador passa a ser considerado como um dos chefes da Igreja. E esta união foi chamada de Cesaropapismo, ou seja, que é a junção das palavras César mais Papa, ou teocracia. Aqui temos uma imagem que retrata a queda de Constantinopla. A queda de Constantinopla permaneceu por muitos séculos como uma grande capital, mas em 1453 a sua queda aconteceu com a tomada do poder pelos turcos otomanos. O reino de Constantino VI, o sultão Maomé II, conhecido como Conquistador, fez investidas contra o capital do Império Bizantino. Os soldados foram facilmente vencidos mesmo com as muralhas. O sultão fez um cerco de 53 dias para que elas caíssem. Até hoje existem as ruínas da muralha. A economia do Império Bizantino inicia um processo de decadência a partir do século XIII, e essa decadência está relacionada com a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada tinha como objetivo reconquistar a cidade de Jerusalém dos muçulmanos. Só que durante o trajeto, os cruzados acabaram desviando seus objetivos de Jerusalém para Constantinopla. E os cruzados, que eram cristãos, assim como os habitantes de Constantinopla, acabaram cercando e invadindo a cidade e realizando um saque. Esse saque, promovido pelos cruzados, acabou enfraquecendo economicamente o Império Bizantino. E a partir daí podemos considerar que o Império entra em processo de declínio. A rota de acesso ao Mar Negro pela Europa, dando acesso à Índia, foi fechada. Assim, houve a necessidade de busca de uma nova rota marítima, o que resultou nas grandes navegações e as conquistas ultramarinas, com a descoberta da América, que é o Novo Mundo. O final da história aconteceu em 29 de maio de 1453, quando, após um cerco de 53 dias, o sultão Muhammad II, o Conquistador, invadiu Constantinopla e eliminou Constantino VI, o último imperador bizantino.
O fim do Império Bizantino é também usado pelos historiadores para determinar o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. Aqui nós temos a Constantinopla e aqui nós temos Istambul, ou seja, o antes e o depois. As principais diferenças entre o Império Romano e o Império Bizantino. A língua principal da maioria da população no Império Romano era o latim, e no Império Bizantino era o grego. O Império Bizantino nunca chegou a ter a extensão territorial do Império Romano, e sua influência geopolítica esteve restrita praticamente à Europa Oriental e Ásia Menor. A partir da Batalha de Manzikert, em 1071, que eles perderam para os turcos, foram perdendo território paulatinamente, até que, quando o Império foi finalmente destruído em 1453, ele estava reduzido a uma única cidade, Constantinopla. O legado histórico-cultural do Império Romano se faz presente em toda a Europa Ocidental, mais marcantemente nos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália e Rússia. Enquanto a Rússia é a herdeira cultural do Império Bizantino, de quem eles receberam a religião ortodoxa. É uma espécie de cesaropapismo, segundo o qual o governante tem controle autocrático sobre toda a sociedade, inclusive a Igreja. Nada de independência entre Igreja e Estado. Bom, vamos fazer um pequeno resumo do que foi a história, né? O ano de 476 d.C. é normalmente citado como o ano em que o Império Romano ruiu, mas sua metade oriental viveu por mais de 1000 anos na forma do Império Bizantino, um reino poderoso com base em Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente possuía muitas características do seu correspondente ocidental. Alta cultura, uma economia em expansão, arquitetura maravilhosa e líderes cruéis e sedentos por poder. O termo bizantino passou a ser usado entre os séculos XIII e XIX e era completamente estranho para os habitantes do antigo império. Bizâncio era uma continuação do Império Otomano, que havia acabado de transferir sua sede em Roma para nova capital oriental, em Constantinopla. Embora em grande parte cristãos e de língua grega, os bizantinos se chamavam de romanos, e eles ainda obedeciam às leis romanas, apesar de Bizâncio ter desenvolvido uma identidade própria e influenciada pelos gregos, com o passar dos séculos. O Império continuou a estimar suas raízes romanas até a sua queda. Após a conquista de Constantinopla em 1453, o líder Maomé II chegou a reivindicar o título de César de Roma. A origem do Império Bizantino data de 324 d.C., quando o imperador Constantino abandonou a decadente cidade de Roma e deslocou a corte para Bizâncio,
uma antiga cidade portuária estrategicamente localizada no Estreito de Bósforo, que separava a Europa da Ásia, em um período de apenas 6 anos. Constantino transformou a sossegada colônia grega em uma metrópole completa, com fóruns, edifícios públicos, universidades e muralhas defensivas. Ele chegou a consolidar seu status de capital mundial. Constantino inaugurou a cidade em 330 como Nova Roma, mas ela acabou ficando conhecida como Constantinopla por causa do seu criador. A ascensão de Bizâncio veio com o reinado impossível de Justiniano, nascido por volta de 482 nos Balcãs. Ele viveu sua juventude como o filho de um camponês, até ficar sob a guarda de seu tio Justino I, um ex-criador de porcos e soldado que posteriormente se tornou imperador bizantino. Justiniano sucedeu Justino em 527 e, apesar de sempre ter falado grego com um acento ruim, um sinal de origens provincianas, ele se mostrou um verdadeiro governante. Durante 40 anos no trono, ele reconquistou enorme faixa do território romano perdido e empreendeu ambiciosos projetos arquitetônicos, incluindo a reconstrução de Santa Sofia, em Constantinopla, uma basílica com uma cúpula considerada atualmente como uma das maiores realizações arquitetônicas da história. Talvez o mais importante de tudo, Justiniano foi responsável por compilar leis romanas no Corpus Juris Civilis, um compêndio de jurisprudência que forma a base de muitos sistemas legais modernos. Os iconoclastas acreditavam que a adoração às imagens dos santos, como fazia a Igreja Católica, era heresia, e como era interesse do Império em manter uma relação com outros povos, então resolveu concordar com os iconoclastas e proibiu a adoração a imagens. Dessa forma, houve de fato uma separação da Igreja em duas, Igreja Ortodoxa e Igreja Católica. O fim do Império Bizantino. Para conseguir fortalecer o exército contra ameaças de invasão, o imperador Miguel VIII aumentou a cobrança de impostos da população, o que prejudicou ainda mais sua relação com a população de Bizâncio. Mesmo o Império Bizantino tendo muito poder e riqueza para contratar mercenários para sua proteção, não foram suficientes para impedir a ameaça dos muçulmanos, dos povos árabes, otomanos e turcos, seljúcidas. O império teve seu fim com a queda da muralha de Constantinopla e a tomada da cidade em maio de 1453. Aqui eu vou apresentar uma curiosidade. Constantinopla seguiu como capital do Império Otomano até a sua dissolução em 1922. Depois, em 1930, foi oficialmente renomeada como Istambul pela República da Turquia. Pois bem,
O que nós vimos nessa aula hoje? Nós vimos que o Império Bizantino foi, durante muito tempo, território do maior império existente. A formação do Império Bizantino foi gradual e longa, e teve seu começo mais acentuado pelo governo de Constantino no Império Romano. O Império Bizantino é também conhecido como Império Romano do Oriente. E no Império Bizantino, a língua falada é a grega, e a cultura também tinha uma grande influência grega. A arte foi carregada de traços árabes e até hoje é facilmente reconhecida na arquitetura de Istambul. O entorno do Império Bizantino era povoado pelos árabes, depois da morte do seu líder religioso Maomé, começou o processo de expansão e território islâmico. E para finalizar, vimos que o império teve seu fim com a queda da muralha de Constantinopla e a tomada pelos turcos otomanos em maio de 1453. Aqui nós temos nossa bibliografia, né? Fizemos várias pesquisas para nos ajudar com a formulação dessa aula. Como pode ver, nós fizemos várias pesquisas. O que é o mais legal aqui ainda faltou falar que quando os turcos tomaram Constantinopla em 1453, foram acrescentadas as 4 minaretes que caracterizavam as mesquitas, né? E aí o cristianismo predominou no Império Bizantino, mas se desenvolveu de forma distinta que do Ocidente, enquanto este se via cada vez mais dividido, né? A Igreja e o Imperador se uniram no Oriente. Por isso o Imperador passa a ser considerado como um chefe da Igreja, né? E a Igreja Oriental utilizava a língua local nos cultos e não admitiam as imagens tridimensionais. Já a Igreja no Ocidente não reconhecia o imperador como um chefe, empregava o latim nas suas cerimônias e veneravam as esculturas. Para os bizantinos, as imagens denominadas ícones deviam ser bidimensionais, e esta disputa acabou levando a um movimento de destruição conhecido como iconoclastia, como eu já havia dito anteriormente. Assim, muitas obras, mas ficou faltando dizer que muitas obras de arte se perderam enquanto não chegou a um acordo sobre a relação da veneração dessas imagens. Os questionamentos dos dogmas cristãos pregados por Roma deram origem a algumas heresias, correntes doutrinárias discordantes da interpretação cristã romana. E a diferença entre cultura, né, no Oriente e Ocidente e as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram na divisão da Igreja em 1054, criando
criando uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, né? E uma oriental, chefiada por um clérigo de bispos, um colegiado, aliás, de bispos e o imperador. Esse fato recebeu o nome de Cisma do Oriente. E a partir de então, a Igreja Oriental passou a ser conhecida como Igreja Católica Ortodoxa e foi responsável por cristianizar lugares como a Rússia, Bulgária, a Península dos Balcãs e entre outros. E esse era o pedacinho que estava faltando e que eu quis complementar. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Boa noite.